Continuando nossa aula sobre as funções químicas inorgânicas, falamos aí dos ácidos e agora vamos conhecer as bases, tá bom? Então, como a gente viu, os ácidos lá são aquelas substâncias que em solução, sofrem ionização liberando como cátion, o H+, o hidrônio. Aqui nós vamos ver que a base são aquelas substâncias que, da mesma forma, quando estão em solução, liberam como ânion a hidroxila, que é esse radicalzinho aqui, OH-, é a hidroxila, tá bom? Então, as bases são aquelas substâncias que, quando em solução, liberam como ânion a hidroxila. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de bases, e que sofrem dissociação em água, liberando aí a hidroxila. Temos aqui, por exemplo, o hidróxido de sódio, NaOH, na presença de água, libera o cátion Na+, e o ânion OH-, a hidroxila. Aqui o hidróxido de magnésio, certo? MgOH2, que quando em água libera como cátion o Mg2+, o magnésio 2+, e duas moléculas de hidroxila, OH-. E aqui o hidróxido de alumínio, também liberando aqui o cátion Al3+, e a hidroxila. Observem que essas três substâncias, quando em água, liberam como ânion a hidroxila. Essa é a definição de uma base, tá bom? As bases, elas em água, elas sofrem dissociação iônica e não, como ocorre nos ácidos, ionização, tá bom? Essas bases geralmente são formadas a partir da ligação de um metal, um metal com a hidroxila, que é o OH, tá? As bases, elas também possuem propriedades características da função, tá bom? Da função química. Primeira coisa é que elas apresentam sabor adstringente, que é aquele sabor de quando você come, por exemplo, algumas frutas, como a banana verde e o caju, tá bom? A gente fala que prende a língua. Pois bem, da mesma forma que os ácidos também conduzem a eletricidade quando em solução aquosa, porque gera a formação aí, dos íons, na verdade, gera aí a quebra desses compostos e a liberação dos íons, tá? Eles também mudam a cor dos indicadores, certo? E reagem com os ácidos formando sal e água. Novamente, lembrando aí a reação de neutralização. Pois bem, aí eu trouxe aqui alguns exemplos de bases presentes no nosso cotidiano. Primeira delas é o hidróxido de sódio, NaOH, também conhecido como soda cáustica, utilizado aí, por exemplo, para desentupir pias e utilizado na indústria para fabricação de sabão, detergente, sabonetes e etc. Tá bom? Temos aqui o hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, que ele é utilizado como medicamento, um antiácido para acidez estomacal. Temos o hidróxido de cálcio, o CaOH2, também conhecido como cal hidratada, que é utilizada nas construções, tanto para preparar argamassa quanto antes das pinturas, A gente passa aquela mão de cal, que é branquinha, antes de passar a tinta, tá bom? Temos aqui o hidróxido de amônio, o NH4OH, que quando em solução ele é conhecido como amônia, ou amoníaco, é utilizado para limpeza e também é utilizado aí pelas garotas para procedimentos estéticos, que é a amônia. E temos aqui o hidróxido de alumínio, que é o AlOH3, que também é utilizado, assim como o hidróxido de magnésio, como um antiácido. O que acontece, gente, é que quando a gente fala de substâncias ácidas
e básicas, é comum a gente encontrar essa nomenclatura, né, que é o pH, tá bom? Mas o que seria esse pH? O que quer dizer essa sigla pH? Qual a relação entre o pH e as substâncias ácidas e básicas? É o que nós vamos entender agora. O pH é o chamado potencial hidrogeniônico. O que é que esse potencial hidrogeniônico informa? Ele diz a quantidade de cátions hidrônio presentes em um meio, em uma substância, em uma solução, tá bom? É isso que o potencial hidrogeniônico pH indica, a quantidade de hidrônios presentes naquela substância ou naquela solução. Lembrando aí que o hidrônio é representado pelo H+, ou pode aparecer como H3O+, tá bom? Esse é o hidrônio. Então, de novo, o pH ele mede a quantidade de H+ presentes em um meio ou em uma solução. O que acontece? A partir do pH, que na verdade é uma escala, dá para eu classificar as misturas, os meios, as substâncias como ácidas ou básicas. Então, vocês imaginem a seguinte situação. pH mede a quantidade de H+ presentes na solução ou no meio, certo? Ele é uma escala que vai de 0 a 14 e essa escala, dependendo do valor dado, a substância pode ser classificada em ácida ou básica. O meio pode ser classificado em meio ácido ou meio básico, em solução ácida ou solução básica, tá bom? Além de medir a quantidade de cátions, né, H+, ela também indica a quantidade de ânions hidróxidos, que são o OH-, né, a hidroxila, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, a escala ela varia de 0 a 14, certo? Quanto mais próxima do zero, quer dizer que mais ácida é a substância. Quanto mais próxima do 14, quer dizer que mais básica é a substância, mais forte, né, a basicidade dessa substância, tá bom? Quem está aqui no meio, né, que vai de 0 a 14, então o meio aqui é o 7, são chamados de substâncias neutras, tá bom? Então, através da escala de pH, nós temos que o meio é ácido quando a quantidade de H+ é maior do que a de OH-, de hidrônio é maior do que de hidroxila, certo? Então, para um meio ser ácido, o pH tem que estar abaixo de 7. Então, de 0 a 6,9 é considerado meio ácido, tá bom? Se o pH estiver aqui 7 ou muito próximo de 7, né? Alguns consideram 6,8, 6,9 como neutro, né? 7,1, 7,2, certo? Então, pH igual a 7, a substância é chamada de neutra. Quer dizer que a quantidade de H+ é igual a de OH-, a quantidade de hidrônio é igual a de hidroxila. Já quando a substância possui mais hidroxila do que hidrônio, mais OH- do que H+, ela é básica e o seu pH estará acima de 7. Então, aqui entre 7,1 até 14, tá bom? Essa é a definição de substância ácida, básica ou neutra, de acordo com a escala de pH. Aqui eu trouxe alguns exemplos de substâncias, alimentos presentes no nosso dia a dia que são ácidas, básicas ou neutras, tá? Então, aqui o ácido das baterias, que é o ácido sulfúrico, uma substância muito ácida, o pH aí perto do zero, né? 0,8. Da mesma forma é o ácido clorídrico puro, que é o HCl, o ácido muriático,
que tem 0,1 de pH, então muito ácida, são duas substâncias muito ácidas. Temos aqui outras substâncias consumidas por nós também que são ácidas, como é o caso do limão com pH 2 e o vinagre pH 2,4. Temos aqui que a água da chuva, ela tem um pH levemente ácido, assim como o tomate também é levemente ácido. Observem que todas essas substâncias ditas ácidas têm o pH abaixo de 7. Aqui no meio, né, basicamente substâncias neutras, como é o caso da água da torneira, com pH igual a 7, e o leite com pH muito próximo de 7, né, 6,4. Então, também considerado como neutro, tá bom? E aqui acima do 7 nós temos essas substâncias básicas, como é o caso do ovo, com pH 8,5, o caso da soda cáustica, com pH 9, né, que é o hidróxido de sódio, o sabonete, que tem pH 10, o leite de magnésia, com pH 10,5, a amônia, com pH 11,6, e a água sanitária, né, com pH 13, então uma substância extremamente básica. Tá bom? Como eu disse para vocês, os ácidos e as bases são capazes de modificar a cor de substâncias chamadas de indicadores. O que são os indicadores ácido-base? São substâncias orgânicas que, ao entrarem em contato com meios ácidos, substâncias ácidas, soluções ácidas ou básicas, elas mudam de cor, certo? Então, elas têm uma cor quando estão em pH neutro, tem uma outra cor quando estão em pH ácido e uma outra cor quando estão em pH básico, tá bom? Nós temos várias substâncias indicadoras ácido-base. As mais conhecidas são a fenolftaleína, a laranjada de metila, o chamado papel de tornassol. Enfim, nós temos vários exemplos. Eu trouxe aqui, inclusive, uma tabela para vocês mostrando alguns dessas substâncias indicadoras. Temos aqui, ó, por exemplo, a mais conhecida delas, que é a chamada fenolftaleína. A fenolftaleína, quando ela está num pH ácido, ela é incolor, transparente. Já em um meio básico, ela é rosa, um rosa bem forte, certo? Então, observem como em meio ácido ela tem uma cor e em meio básico ela tem outro, tá bom? Então, aqui nós temos uma tabela com algumas substâncias indicadoras ácido-base e as cores que elas adquirem em meios ácidos e em meios básicos, tá bom? Outra forma de eu medir o pH é utilizando alguns instrumentos chamados de pH-metros. É esse aparelhinho que vocês estão vendo aqui. Esse pH-metro, ele tem aqui um eletrodo, que esse eletrodo, de acordo com uma passagem de corrente elétrica, ele vai medir a quantidade, né, de cátions hidrônio e de ânions hidroxila e a partir daí gerar um valor de pH, tá bom? Bom, gente, além dessas substâncias que são geralmente industrializadas, nós também temos alguns indicadores ácido-base naturais, como é o caso do repolho roxo, da flor de hortênsia e do hibiscus, que também adquirem cores diferentes de acordo com o meio, de acordo com o pH do meio, se for ácido ou básico. Nós temos aqui alguns indicadores ácido-base tão eficientes que são capazes de dar cores diferentes de acordo com cada valor na escala de pH. É o caso desse papelzinho aqui que a gente chama de indicador universal. No indicador universal, né, a gente coloca essa fitinha dentro, por exemplo, de uma solução e de acordo com a escala de cores gerada aqui, a gente vai saber o pH exato daquela solução. Então, ela adquire uma cor para cada valor de pH.